Desde sempre, as pessoas fascinam-me. Se há uma coisa de que gosto é conversar com pessoas. E através da conversa, descobrir quem são, como vivem, virá-las do avesso. O Mercarte deu uma possibilidade de conhecer ainda mais pessoas. Pessoas extraordinárias também pelo seu lado menos visível. Os artistas que fazem o Mercarte e muitos outros artistas desta existência. The Art of é o lado A e, sobretudo, o lado B dos seres humanos que tenho o privilégio de encontrar na minha vida. Eu sou a Alexandra Quadros. Eu, quando era pequena, queria ser professora de português. Depois é que tive um professor português que foi o professor que me ensinou mais, só que foi muito chato. Então eu percebi-me que se calhar para ser boa professora de português tinha de ser chata e então não quis ser. Ora, aqui está uma conversa que vai começar com Pronúncia do Norte. Vai continuar com Pronúncia do Norte e eu garanto que vai acabar com Pronúncia do Norte porque talvez também eu vá fazer com que a minha se transforme e passe a trocar os Vs pelos Bs. A culpa é da Clara Não. Fez-nos sorrir com o seu livro. Fez-nos rir com a entrevista dela que conseguimos caçar na internet. E quando descobrimos o São Valentim que nos perdoou, que criou em conjunto com a Fox, e a sua visão democrática do feminismo, não conseguimos resistir mais. Pegámos no telefone e convidámo-la a estar aqui connosco. Obrigada, mãe da Clara, por fazeres com que ela fale sozinha, seguindo a tua tradição. Obrigada, freira parteira, que a obrigaste a nascer 2 dias mais cedo. Obrigada a todas as situações com que ela se zangou. Sem tudo isso, a Clara Silva não se teria transformado em Clara Não. E ainda devíamos agradecer a uma certa Britney, não é, Clara? É verdade. Bom a dia. Nossa Britney Spears. Ah, é mesmo a Britney Spears. Conta lá, tu ouvias mesmo Britney Spears, isto que é com 6 meses de idade, pai? Não, mas eu tenho uma irmã mais velha, Lia, 10 anos. E foi ela que me comprou o meu primeiro CD. E o meu primeiro CD foi da Britney. Canta lá um bocadinho. Qual era a música favorita que tu gostavas? Era a duas, na verdade, Duas. que eram uma seguida à outra. Não me lembro qual era a primeira. Uma era Just Have Some Fun, acho eu. É uma boa frase. E havia sim. uma parte que era I'm just a crazy kind of girl. E eu, yeah. Pronto. E havia outra que era Do Something e era Why Don't You Do Something? E eu pensei, muito bem, tomar ação. Exatamente. Logo. Isso tinhas que idade, mais ou menos? Andava na primária. Aí, a minha Nossa Senhora, cedo. Começámos Foi cedo. na primária ou no ciclo, mas foi o My Prerogative, foi quando saiu a Toxic. Uhum. Por isso não foi no princípio dos 2000. Uhum. E quando é que te desiludiste com a Britney? Isto é uma Nunca me pergunta. desiludi. Nunca te desiludiste? Não. Porque eu depois comecei a investigar mais sobre ela e percebi totalmente o que se passou em 2007 e sempre fui muito defensora dela, porque ela passou imenso por causa da indústria. Ficou famosa aos 17 e ainda por cima era Exatamente. conhecida por causa da virgindade dela, era isso que a fazia famosa. Isso Credo. é super atrofiado. Sem dúvida. Eu adoro esse verbo. O verbo atrofiar e o não é? atrofiado é muito bom. Mas olha, deixa-me andar um bocadinho mais para trás, porque se há parte que eu gostei da tua bio foi esta cena da freira parteira Sim. que te obrigou a nascer mais cedo. Isto tem que ser contado. Conta lá esta Então, parte. a freira, eu era para nascer dia 20, foi o mesmo dia em que a minha bisavó nasceu. Ela é escorpião. Sou escorpião, só é para verdade. avisar. Avisamos já. E depois, na altura, a freira parteira nasceu na Ordem do Carmo. A freira tinha que ir cantar a um evento, dia 20. E então, na conversa com a minha mãe, manipulou-a um bocado, no sentido em que disse, olha, depois também é um bocado triste, se a sua filha nascer no mesmo dia da sua avó, não vai poder estar totalmente feliz nesse dia, porque a sua avó, não é, vai falecer e depois vai... Porque ela faleceu com 94 anos e eu ainda a conheci. Mesmo a manipulação super Isso não é manipulação, isso é chantagem absoluta. E depois, claro que a minha mãe depois só pensava naquilo, não é? Coitada, uma senhora grávida de 9 meses a dizer depois vai ficar triste que a sua avó vai morrer. E ela, pronto, está bem. E então... E então provocaram o parto dia 18. Ai, minha... Como é que se chamava a freira? Devia ter assim Ai, um não nome. me lembro. Pois. Eu acho que aquilo vai ser um hotel. Tu nasceste Clara Silva. Tens noção de quando é que aprendeste a dizer a palavra não? Isso é um momento importante. Por acaso nunca perguntei. Devia saber. Pois devias. Devia saber. Porque é claramente uma palavra... Claramente, isto é bonito. Isto não foi de propósito. Mas é claramente uma palavra importante na tua vida. Sim. E pronto, não te lembras quando é que aprendeste a dizer a palavra não? Não, desculpa. Mas vem daí o que é que o não te deu para tu resolveres que o teu nome artístico, por assim dizer, era Clara Não?
É assim, a história podia ser muito mais bonita, dizer, é super reivindicativo, mas originalmente não. Então, eu sou Clara Silva, não é? E eu percebi-me desde muito cedo que não podia ser esse meu nome artístico, porque na altura eu pesquisei e o Silva é o nome mais comum de Portugal e Brasil, como apelido, e se eu queria ser reconhecida pelo meu trabalho e facilmente encontrada, não seria por aí. Eu sou Costa e Silva, mas Costa e Silva é para advogados. Os advogados da minha família são Costa e Silva. Eu sou Ferreira de Sousa, mas Clara de Sousa já existe. Pois já. Clara Ferreira também é sério. Eu não tenho nenhum nome que seja fora do normalíssimo, que é Ferreira de Sousa, Costa e Silva. Por isso pensei, bem, vou fazer uma lista. Então fiz uma lista de opções para trocar o Silva, mas não gostava de nenhuma. Então lembro-me de cortar e dizer, ai, não. Cheguei ao fim da lista e pensei, olha, por que não? E por que não? E nessa altura o meu trabalho era muito mais focado na parte das texturas, que ainda me continua a interessar, mas não só pela textura, e pelo nonsense do Breton, do surrealismo. Então ficou só Clara não por causa do porquê não. Só que depois, como comecei a ter coragem de falar sobre outras coisas, o não ganhou muito mais sentido. Sim. E o Clara não, o assumir-te como Clara não, foi antes ou depois daquele Erasmus que fizeste naquela... eu tinha que dizer isto. Naquele sítio na Holanda que eu te vou dizer pedir para dizeres o nome. Okay. Se possível em holandês, com pronúncia holandesa. Eu não sei. Em holandês não sei. Eu sei muito poucas palavras em holandês. Mas sei dizer algumas coisas. Eu também. Eu também não vou dizer, porque são impropérios. Ok. São assim coisas feias para se dizer. Pronto. Mas experimenta lá dizer. A Willem de Kooning. Muito bem. E foi aí, mas o Clara não foi antes ou depois da Willem de Kooning? A sério? Eu já fazia ilustração antes de ir para lá, mas só foi a sério depois, quando eu voltei. Porque tu dizes na tua bio, agora falando um bocadinho a sério, que este Erasmus te revelou de facto outra parte de ti enquanto ilustrador. O que é que tu conseguiste descobrir de ti durante este Erasmus? Eu fui para lá como aluna de design, só que depois eu já sabia que dava para trocar cadeiras, então o que eu fiz foi, troquei uma principal de design, claro, a principal de cá é dividida em 3, e troquei-a pela principal do curso de ilustração mesmo. E primeiro estava cheia de medo, porquê? Porque eu só tinha um semestre, meio ano de ilustração, e as lá já tinham 2 anos inteiros de ilustração. Uau. E foi um desafio, porque... mudou-me totalmente a perspectiva do que era a ilustração, porque o meu professor desafiou-me, eu sou amiga dele, é o Luke Bod, e ele desafiou-me a começar a contar histórias sem texto. Eu na altura usava muito frases de nonsense e depois texturas e formas e objetos sobre um conceito partilhado com o nonsense, mas muito dispar. Então o desafio-me que era, então tenta contar a história sem ser contexto. Porque também eles tinham lá a ilustração adaptada ao mundo real do trabalho, como editorial e assim. E ele depois estava sempre a dar defeitos sobre as minhas coisas. Eu pensei, este professor não gosta nada de mim. Mas depois no fim deu-me mesmo boa nota, e é que eu percebi que aquilo não era ele me mandar vir comigo, mas era ele sabia que eu conseguia fazer melhor. Pois. E isso mudou totalmente a minha maneira de ver a ilustração e fez com que eu juntasse estas duas perspectivas, a anterior, que era mais textual e nonsense, com a parte de contar histórias, e depois surgiu este filho, que é o que eu faço agora. Sim, que é um filho muito interessante porque vou-te fazer um duplo elogio, que é, para já, eu acho que ele teve toda a razão, porque o nonsense hoje em dia é muito explorado. Há inclusivamente uma artista portuguesa que tu conheces de certeza e que eu gosto muito, que é a Wasted Rita, que explora muito isso através do texto. E eu acho que de facto tens uma riqueza extra, que é precisamente saberes contar situações sem ter que ter a bengala permanente do texto, que é muito bom. E tu gostas de escrever e gostas de ilustrar. Fazes aqui um 2 em 1. Sim, porque em Erasmus também tive escrita criativa, exatamente. Só que em inglês. Em inglês. Pronto, isso tu sentiste que isso te completou enquanto a aperfeiçoar a tua
como é que isto se diz? No fundo, a tua técnica, se pode chamar assim? Eu sempre gostei muito de escrever. Eu, quando era pequena, queria ser professora de português. Depois é que tive um professor português que foi o professor que me ensinou mais, só que foi muito chato. Então eu percebi-me que, se calhar, para ser boa professora de português tinha de ser chata, e então não quis. Tu dizes que começaste a desenhar porque, e vou citar, havia muitas coisas que te faziam comichão, mas também, e volto a citar, eu gostei particularmente desta parte, porque te chateavas com as situações, zangavas-te com elas e percebeste que era melhor desenhá-las. Que coisas é que te fazem comichão, Clara? Comentários machistas, e especialmente aqueles em que as pessoas não percebem que são machistas, como aqueles do podias sorrir mais, que és tão bonita a sorrir. Isso é machista. Pois. Ou no casamento pode beijar a noiva não tem opção. Coisas como não te sentes assim, ficas tão bem com o vestido, podias ser mais feminina. Mas tu és só uma miúda. És uma miúda tão ocupada. A miúda não, mulher. Essas coisas de... Mas tu já trabalhas. Isso é o que te faz mais comichão hoje em dia? Sim. Não no sentido de acharem que eu sou mais nova, mas no sentido de... Porque isso, pronto. Não. Eu estava a falar dos comentários todos que tu recebeste. Sim, e isso é o que me faz mais comichão. E também a desvalorização de quando dizem mas para que é preciso feminismo? Porquê chamar feminismo? E aí eu fico um bocado... chateada. E mesmo as questões do aborto e da eutanásia, que vai tudo buscar ao mesmo, só que o aborto tem mais aquela questão de mandar no corpo das mulheres. Exatamente. Deixa-me, já lá vamos, mas a talho de foice não, isto vem mesmo a propósito. Já te acusaram, eu acho que a expressão era esta, feminista de meia leca, não é? Sim. E eu estava lá. Ainda por cima. Já te acusaram de feminista de meia leca e eu acredito que com o São Valentim que nos perdoou, provavelmente ainda te disseram pior. Queres explicar, já vamos a esta parte do feminismo que eu gosto especialmente, é uma parte tua que eu gosto especialmente. Queres explicar como é que surgiu esta oportunidade com a Fox, de desenvolveres esta ação com a Fox? Eu recebi o e-mail e gostei. Mas sim, então no e-mail já explicavam o conceito e achei logo que era... Ou seja, foi a Fox que te convidou, é isso? Sim. Através de uma agência. E fiquei logo super contente com o conceito em si, logo à partida, porque o que funciona mesmo é pegar num contexto que é comum à maior parte das pessoas e usá-lo para um bem maior, que foi o que eles fizeram. Pegaram no lenços namorados. Foi deles a ideia de pegar Foi. Bem, lindo. E a partir daí, basicamente... fazer uma revolução no conceito para isto tornou-se quase os lenços dos ex-namorados ou os namorados que devem ser ex e não namorados. E a partir daí começámos a falar de frases, eu já tinha algumas frases e depois eu sugeri algumas minhas e acabámos por escolher a tal que ele foi violento comigo ou ela, mas eu mereci. Pois. Qual é a tua frase preferida? Qual é o teu lenço preferido? Porque há vários. Há vários. Eu gosto de vários. Gosto do meu, claro, porque é preciso ter autoestima e amor próprio. Mas gosto muito, como é que é? A cada murro certeiro. Um homem solteiro? Pode ser, é qualquer coisa assim, mas funciona. A minha é só os grunhos falam com os punhos. Também é muito fixe. Tenho a ilustração assim, com as mãos. Quando vi esta, vocês não viram, mas eu disse assim quando juntei uma mão à outra. Quem não viu, não se preocupe, porque nós, no resumo que fazemos deste podcast, vamos pôr uma série de links e um deles vai ser para esta campanha. Portanto, se não viram, é pena, mas vão lá chegar, porque nós pomos o link. Nós estamos no século XXI. Às vezes não parece, mas às vezes não parece, exatamente. E apesar de talvez nunca se ter falado tanto sobre as mulheres, as estatísticas sobre a violência no namoro nas novas gerações são absolutamente assustadoras e inacreditáveis. Se para mim, que tenho 55 anos, é completamente inacreditável como é que as miúdas de hoje em dia, as mulheres de hoje em dia, mais novas, sobretudo mais novas, ainda se resignam a isto. Como é que tu, que tens 25 anos, reages a estas estatísticas? O que é que te apetece fazer? Apetece-me ir à casa delas e deles e dizer bem, se uma amiga te contasse isto, o que é que tu dirias? O que acontece é que há muitas situações
em que as pessoas nem sequer reparam que é obsessivo ou acham que por elas sentirem o mesmo em relação a outra pessoa, que então é ok. Que se eu for possível em relação a ti, mas tu também fores possível em relação a mim, então é ok. Não é. E coisas pequeninas, como estar sempre a controlar onde é que ele ou ela está, ou dizer... Disseste bem, ele ou ela, porque vai para os dois lados, sim. Exatamente. Coisas pequenas que não se repara, ou... eu preciso de ter o número, o código do teu telemóvel, e se confiares em mim, dás-me o código do teu telemóvel. Inclusive, no Dia dos Namorados, houve uma empresa, uma marca, como é que se chama? Sim. Uma operadora que fez uma campanha sobre isso, que era o amor é confiar no outro. Então, era aquela campanha em que dá para comprar dois telemóveis ao mesmo tempo e fica mais barato. Então, a prova de confiança deles era dar o código um ao outro. Isso é muito bom. Quando a prova de confiança é exatamente ao contrário. Eu não preciso de ver para saber que está tudo bem. Claro, a prova de confiança é não bisbilhotares no telemóvel do outro. E aquilo, eu confio em ti e não confio nos outros. Mas as traições só acontecem se duas pessoas quiserem. A pessoa com quem tu estás e um terceiro ou uma terceira. Não é, senão não é traição, é violação ou assédio. Mas o que eu acho extraordinário é que parece como se o tempo não tivesse passado. A única coisa que difere é a tecnologia ou a ausência dela. Exatamente. Como é que tu achas que isto se combate? Ou seja, como é que se ensina É muito difícil porque são muitos anos, não é? São muitos anos. Mas como é que na tua ótica se ensina a não aceitação deste tipo de situações? Mostrar quais são as situações que não são aceitáveis. É falar mais sobre isto. Daí a importância também do evento da Fox com a FNAC. Porque temos de falar mais disto para as pessoas também se aperceberem de isto não é normal, eu não tenho de tolerar isto só porque eu amo esta pessoa. Claro. Porque é verdade que o amor é mesmo cego. Nós toleramos coisas imensas e sabemos muitas vezes que estamos numa relação obsessiva, mas deixamos-nos ficar porque é aquela sensação de primeiro ele está arrependido e pode estar mesmo arrependido, pode, mas isso não significa que ele não vai voltar a fazer, claro. Ele ou ela. E também aquela sensação de que, sim, estar com esta pessoa magoa-me imenso, mas imaginar-me sem ela magoa-me muito mais. Sim. Então vou-me deixar ficar. O medo de estar sozinha, sim, ou sozinho. Ou já construímos uma vida juntos, não quero desperdiçar. Isso, eu percebo, mas às vezes não temos que lutar mais pelo que merecemos do que pelo que queremos. São coisas diferentes. E sobretudo, talvez, perceber que merecemos. Exatamente. Merecemos mais e melhor. Isto é a ponte perfeita para a tua visão do feminismo, que eu concordo a 200% e às vezes não sei também se as mentalidades não mudam, porque é muito prático associarmos ao feminismo aquela visão mais extremada. Dizes tu que o feminismo só funciona se for sentido por toda a gente. Eu concordo, mais uma vez digo, a 200%. E recentemente ouvi um podcast com outra mulher admirável, em que ela também se assume como feminista, mas diz que se o chauvinismo masculino for substituído pelo chauvinismo feminino, não chegamos a lado nenhum. Não, sim. Exatamente. Tu achas que é precisamente por aqui que se pode chegar ou seja, por não haver este chauvinismo, ao contrário, que se pode chegar à mudança de atitudes? Sim, eu acho que no princípio teve de ser mesmo as feministas, as sufragistas queimaram as igrejas e até queimaram bibliotecas machistas e deixaram só, houve um caso, acho que foi em Inglaterra, que deixaram só um livro de uma autora mulher e deixaram um recado a dizer comecem agora a biblioteca a partir daqui. Eu acho que no princípio foi mesmo preciso, que era para chamar a atenção. Mas agora o que o novo feminismo está a fazer para contrariar esse chauvinismo é mesmo que a igualdade também é aceitar a diferença. A mulher não é igual ao homem, claro. Mas merece os mesmos direitos, direitos iguais nos mesmos contextos. Ou seja, a mulher, claro que biologicamente é diferente do homem, claro. Naturalmente. Mas o que eu sinto é que é preciso ter um cuidado, como estavas a dizer, porque o feminismo não é pegar no lugar de homens que são machistas e pôr lá mulheres. Claro. É a mesma, então isso seria dizer a mesma coisa que quem está a mandar a bomba, em vez de ser um homem, é uma mulher. Exatamente. Continua a ser errado mandar a bomba. Claro. E é esse o problema, porque vemos o que aconteceu é que a necessidade da mulher de procurar um lugar igual ao homem na sociedade é que criamos dois movimentos diferentes. Temos o movimento das mulheres que querem imitar os homens para conseguirem esse poder e mulheres que querem subir na sociedade para se igualar aos homens sendo mulheres, sendo empoderadas de si mesmas. Por exemplo, temos pessoas como a Chimamanda Ngozi Adichie, eu soube há pouco tempo que não se leu N, eu não sabia, a Chimamanda Ngozi Adichie
e como as feministas também do 99%, pronto, Sim. que procuram um feminismo diferente, sendo mulheres. Eu não acredito, pronto, dizem que o feminismo, ligam muito o feminismo à política, do anticapitalismo e essas questões todas, e eu acho que também não é preciso ir tanto por aí. Mas eu acho que isso são tudo recursos, deixa-me perguntar-te a tua opinião, eu acho que isso são tudo recursos para, no fundo, encostar-nos às boxes, estás a ver? Tipo, quem é feminista é extremista, porque de facto é verdade, como tu dizias e bem, na primeira fase foi preciso que o feminismo fosse uma coisa mais radical para se fazer ver. Aliás, eu recomendo vivamente, a quem não viu, não sei se tu viste, há um documentário no Netflix interessantíssimo, também vamos linkar, sobre o feminismo nos anos 60, e é de ficar de boca aberta, porque nós achamos que os anos 60 foram muito fáceis para as mulheres, mas não foram de todo. É super interessante. Viste, Clara, ou não? Não. Pronto, mas eu concordo contigo, acho que ao princípio foi preciso entrar por aí, depois entramos numa fase completamente idiota em que as mulheres tinham as atitudes dos homens, e inclusivamente umas com as outras não eram propriamente agradáveis. Ainda não são. E agora sim tens uma geração de mulheres, aliás, este podcast que eu ouvi, já agora também vou falar sobre ele, é com uma mulher muito interessante que se chama Lynn Twist, que tem exatamente esta visão do feminismo como é uma visão humanista, no fundo, ou seja, não é nós contra os homens, mas é a abarcar toda a gente. Exatamente. E a fazer o tal empowering das mulheres naquilo que são as nossas características. Até porque o feminismo só resulta se os homens também se juntarem. Claro. E eu estava a dizer ao bocado, mas se calhar fui um bocado confusa. Eu acho que o feminismo é político, claro que tem que ser político. E claro que a direita conservadora não é a resposta. Mas acho que é preciso pensar os conceitos em si e adaptarmos, porque também não há políticas perfeitas. Há políticas que se adaptam melhor às pessoas. Exatamente. E acho que é super importante pensar o feminismo de uma forma justa, de sociedade, que pode-se já dizer a partir do capitalismo como está, não é a resposta para uma sociedade justa. E também é importante incluir a ecologia, porque se não houver planeta não há igualdade. Não há então, nada. eu acho, sim, lá está, o feminismo começa a ser cada vez mais abrangente, porque também não pode fazer basicamente a igualdade, só que depois também podemos ir buscar a coisa, mas então não podemos chamar só que é uma questão de ética e direitos humanos. Claro que é uma questão de ética e direitos humanos, mas temos que admitir que ao longo do tempo as pessoas que mais sofreram com a desigualdade foi o género feminino. E ainda mais, também acho que é uma forma de honrar as mulheres que se puseram em risco de vida por causa de lutar para os nossos direitos. Tu dizias nesta entrevista que nós conseguimos caçar que sim, que obviamente que não gostas de ser insultada e destas reações que as pessoas têm em relação àquilo que tu escreves ou desenhas. Mas dizias também que quase que tu consegues virar isso ao contrário. Sim, é um motor para eu fazer mais trabalho. Mas se me sinto bem, não. Não. Imagino que não. Quando fazes um trabalho que é feito de coração e alguém não gosta dele, magoam-te, sendo um bocado pirosa, mas verdadeira no coração também. Claro que sim. Alguma vez te insultaram ou tiveste uma reação tão desagradável ao ponto, não acredito que me vais dizer que sim, mas há que perguntar, ao ponto de teres vontade de desistir? Não, mas já fui ameaçada e já tive problemas porque acho que há uma falta de empatia muito grande nas pessoas de conseguirem ouvir. Sei lá, há coisas que eu não concordo, mesmo livros feministas, eu compro de várias perspectivas e há sempre alguma coisa que eu não concordo. Agora, é totalmente diferente a não concordar e eu perceber. Claro. Há coisas que eu percebo totalmente que são necessárias de existir, mas que eu não concordo. Mas é disso que a democracia vive e é super bom por causa disso, porque se não houvesse opiniões diferentes, nós não pensaríamos noutras coisas, não pensaríamos noutras perspectivas de pensar o mundo, e é isso que nos enriquece. Claro. Eu não concordo com os filósofos todos, com as feministas todas, não é? Sim, mas é bom, como tu dizes, e bem, ouvir. Exatamente. Ouvir. E muitas vezes o que eu sinto é que se tu não concordares com a outra pessoa não te vai ouvir, vai só tentar justificar o seu lado a ver se passas a concordar. E muitas vezes, mesmo que nós não concordemos, há ali qualquer coisa que até nos podem ensinar. É certo? Isso, não é? Exatamente. Diz-me outra coisa, tu consegues ficar sem raivas quando desenhas sobre estes temas que no fundo mexem contigo e que tu não gostas de temas que te fazem comichão? A escrita e o desenho para ti conseguem ser catárticos mesmo? Sim, claro que não é magia, mas eu acho também o que falta
perceber, muitas vezes, para as pessoas é que não é bem uma questão de ultrapassar, é de compreender. Quando nós percebemos o que se passa em relação a um problema, é mais fácil de aceitar que existe e perceber quais são as opções. Porque às vezes não é uma questão de solucionar o problema, é uma questão de o perceber e perceber como funcionar com ele. Deixa de estar por aí. Voltamos já com The Art of Clara Não. Eu também li algures, e esta eu acho que é uma pergunta um bocadinho difícil. Estou a ficar com medo, porque a Alexandra sabe tudo. Li também algures que andas sempre à procura do sublime. Achas que alguma vez vais encontrar o sublime? O que é para ti o sublime? É aquele momento em que estás a andar na rua, está sol, mas não está demasiado sol a ponto de fazer confusão aos olhos, e que sentes que está tudo bem. Isso para mim é o sublime. Eu vi recentemente que estás com outro projeto bonito, Retratos e Palavras das Mulheres do Bolhão. É verdade. Eu adoro mercados e a talho de foice deixa-me dizer, e deixa-me dizer a quem nos ouve, que um grande amigo meu, olá Francisco Rocha Antunes, espero bem que nos estejas a ouvir, ele é um dos responsáveis pelo projeto de reabilitação do Mercado do Bolhão. E é um projeto que eu convido vivamente a quem nos ouve conhecer, porque é a reabilitação de um mercado com um profundo respeito pelas pessoas que lá trabalham há milhões de anos. Não sei se tu sabes, mas este meu amigo, em conjunto com a equipa toda, antes sequer de pensarem na reabilitação, entrevistaram todos e cada um dos vendedores que lá estavam. Tem cerca de... Eu já não sei, eu espero não me enganar, Francisco, desculpa, mas eu acho que foi para aí, tem tipo 1400 entrevistas com as respostas, com a história de vida dos vendedores todos, precisamente porque eles não queriam criar um projeto de costas viradas para os vendedores. Exato, querem construí-lo com eles. Pronto, agora que já passei a publicidade ao Mercado do Bolhão, que é mais do que merecida a este projeto, conta lá o que é que tu fizeste para o Mercado do Bolhão. A minha ideia foi falar com as senhoras do Bolhão, que vendem lá os produtos, e perceber como é que era a ligação delas com o Bolhão como pessoas e a ligação delas com o Bolhão e com a vida como mulheres. Que giro. Ainda por cima, tendo em conta que o Bolhão tem a característica de ser intergeracional, que passa da avó para a filha. Sim. Houve crianças que nasceram no Bolhão, no mercado mesmo. Incrível. E que dormiam na giga. Ainda hoje a minha mãe, com o barulhinho das coisas, fica cheia de sono porque também dormiu muito na giga. E então isso, pronto, sempre foi muito próximo de mim. Então foi isso que eu fiz. Falei com as senhoras, são mais de 50. Incrível. E então tentei perceber como é que era trabalhar no Bolhão e como é que era ser mulher no geral. Mas conta exatamente o que é que acontece, porque não sei se eu se calhar já não vou apanhar esta exposição quando a próxima vez que for ao Porto, mas o que é que tu chegas ao Bolhão e o que é que tu tens? Eu vi uns desenhos, há umas ilustrações das senhoras, Fiz os retratos das senhoras. Tem o retrato da senhora e atrás tem um dos produtos que elas vendem. E o que fiz foi pegar nas frases delas e escolher algumas e também juntar, fazer várias que sejam de toda a gente. E tem várias instalações, tem as tais com as frases sobre o bolhão e os produtos. E depois também tem as flores. E há uma espécie de uma banca, não são é? Essas, são os essas. expositores. Okay. Depois tem as flores no chão também, para fazer o caminho do bolhão, também é muito conhecido pelas flores, e então por cima a ligação com a minha bisavó com as flores. Claro. E depois mais à frente vai tendo os retratos das senhoras espalhados em focos de intervenção no mercado. Estas instalações vão estar lá até quando? Durante o mês de março. Durante o mês de março. Sim. Portanto, meus senhores, quem estiver no Porto vai ver o Mercado do Bolhão. Que giro. O que é que te deu mais? Qual foi a história que... Queres contar-nos assim alguma história que te tivesse impressionado especialmente? Houve uma senhora que teve a coragem de se separar do marido. E isso antigamente era assim uma coisa, mas ganhou coragem e fez isso. Estamos a falar de uma senhora de que idade? Teria a idade da minha avó. Bem, que 70? Sim, naquela altura, para o tipo de pessoa, não é? Devia ser muito complicado. Sim, e uma senhora também que, entretanto, tomou conta do negócio, teve que aprender a conduzir e aprendeu a conduzir. Incrível. Grande mulher. Tem várias histórias assim. Como é que se chama esta senhora? Se calhar é melhor não dizer, para ela ter... para ter a sua privacidade. Olha, que sonhos tem a Clara Não? Olha, o meu sonho máximo era que
o meu trabalho já não fosse preciso. Porque já estava tudo bem. Então, mas e seguinte deixavas de desenhar? Faz Não, sentido? não falta o que desenhar, mas simplesmente passava a fazer outras coisas. Que outras coisas é que tu farias? Gostava de... Não sei, mas eu não deixo de fazer isso também, não é só que gostava de investir mais na parte poética, que me interessa muito. Também gostava de investir mais na música, porque eu sempre toquei instrumentos, mas tive que deixar isso um bocado de lado. Também investir mais na parte infantil, porque eu cheguei a escrever histórias para crianças e depois fui fazer workshops ao São João, ao hospital. Faz parte do mestrado. E gostava também de investigar mais a ligação entre desenho, ilustração e texto, porque eu acredito que vai buscar muito... é uma parte do meu relatório de mestrado que é tese, porque eu trabalho a parte entre texto e ilustração desse texto, ir buscando a linguística do Humberto Eco, dos espaldares e da questão linguística, porque, ou seja, temos as coisas que são objetivas e subjetivas e como é que trabalhamos significados e significantes e o desdobramento de significados. E depois também, na altura, comecei a ler António Damasio, porque eu sempre tive uma ligação com a biologia, porque eu não era boa a ciências, porque sim. Então, eu percebi-me que o próprio texto e a sua ilustração também há uma relação biológica, como se fosse o líquen, e que não se sobrepõem um ao outro, ou pelo menos não se devem sobrepor para ser interessante, mas sim completar-se, irem buscar diferentes significados. E assim torna-se uma relação homeostática. Homeostática. É homeostasia, mas é homeostática. Sim. Que eu depois não fiz tempo para corrigir. Muito bem, Clara. Obrigada. E pronto, e acho isso muito interessante, gostava de investigar mais isso. Eu tenho um sonho, sabes? Depois de te conhecer, eu tenho um sonho que eu gostava muito de te convidar para fazeres parte do set de artistas do Mercarte numa das próximas edições. Achavas graça ou não? Achava graça. Achavas graça? Porque eu ando sempre à procura de artistas que tragam novas formas de arte. E a tua é muito interessante porque, mais uma vez, que é uma coisa que eu adoro, é não pôr rótulos nas pessoas. Tu não és uma ilustradora e também não és uma escritora. És uma escritora, uma ilustradora. Pode inventar uma palavra. Parece os casais famosos, Brangelina. Ai, Brangelina, credo. Não, é a Clara não. A Clara não tem o estilo da Clara, não. Mas a sério, gostava muito. Gostavas? Gostava. Então. E uma coisa que me acalma é só a autora, não importa do quê. Exatamente. Aprendi essa com a editora. Como é que eu me posso chamar? Autora. E eu fiquei, olha, muito bem. Espetáculo. Olha, exatamente, isso é completamente abrangente. Seja o que for que tu faças, mas serás sempre autora. Muito bem. Ou como o Estado me chama, trabalhadora independente. A última pergunta que eu tenho para te fazer é assim uma provocaçãozinha, já falámos sobre isso ali no café, mas eu acho que é uma maneira perfeita de acabar. Nós queremos publicar este podcast, como tu sabes, ou antes do dia 8 ou depois do dia 8, porque a mim enerva-me esta coisa do Dia da Mulher. Tu achas que é bom que haja um dia, um mês, ou devia ser todos os dias? Eu acho que é bom celebrarmos o que nós conseguimos como mulheres até hoje, mas acho mau se simplesmente este dia for um aproveitamento capitalista para as mulheres comprarem mais coisas por causa de um mínimo desconto numa loja. Acho que o que acontece muito é que, como a política está, capitaliza-se tudo, a ecologia capitaliza-se tudo, é uma porcaria, porque em vez de estarmos a aproveitar as boas causas para fazer dinheiro, e não é bem isso. Estarmos a capitalizar nas causas e não ao contrário. Exatamente, não é? Então isso irrita-me. Agora acho que o Dia da Mulher é importante no sentido em que podemos nos lembrar sobre o que conseguimos até hoje e sobre o que falta, como agora se faz a greve feminista do dia 8. E acho super engraçado a ideia de pendurar os aventais nas janelas. Eu queria também queimar aventais o ano passado, mas depois por segurança pública não fiz. Mas é tão giro pendurar os aventais. Não, estou a dizer que queria queimar. Eu percebi, mas eu acho que não é preciso chegar aí. Eu acho que é espetacular. Sim, é só porque uma pessoa volta e meia tem assim um snap. Tem vontade. Acho que, por exemplo, a questão de oferecer flores. Tudo bem, claro que é bonito oferecer flores, mas não só oferecer flores. Não é só estar na rua a dar flores às pessoas, não é de género. Obrigada pela tua luta, obrigada por seres mulher e não desistires de lutar, porque o que acontece muitas vezes, se deixarmos de falar disto, é que as pessoas podem
pensar, pronto, vamos só deixar estar, e esse é o problema da sociedade, é deixar-se estar. Inércia. Sim, ou só lembrarem-se disto no Dia da Mulher, quando as mulheres lutam durante todo o ano. Por isso o que eu acho é que no princípio falámos do mês da mulher, agora já falamos, não, do dia da mulher, agora já falamos do mês, eu acho que devemos começar a falar do ano. Sempre. E olha, e eu espero que um dia não tenhamos que falar sequer Exatamente. sobre isto, não é? Que seja só estudar o passado. Houve uma altura em que tu não ganhavas o mesmo que o teu amigo no mesmo lugar da empresa. Sério, que estupidez. Não, como os miúdos este ano, como os miúdos quando veem os telemóveis antigos, mas como é que é possível vocês usassem estes telemóveis, não é? Exatamente. Que daqui a uns anos as minhas bisnetas, espero eu, não sei se será tão cedo, mas que as minhas bisnetas digam, avó, como é que é possível isto alguma vez ter acontecido? É impossível. Exatamente. Não é? Olha, Clara, muito obrigada por ter estado connosco. Obrigada também. Volta sempre, sim? Voltarei mais perto de você. O Mercarte é um projeto que pretende democratizar a arte, juntando artistas de diferentes áreas e oferecendo a possibilidade de comprar originais e fine art prints. Vem conhecer-nos em www.mercarte.pt. The Art of Clara Não é uma produção Mercarte. Este podcast foi gravado e editado nos estúdios da Display Sound Lab, em Lisboa.